Olá, boa noite. Mais uma vez aqui no Café com Segurança na Ideia, e esse café é muito especial por ser o último do ano e por ser o 10º Café com Segurança, que a gente traz um tema muito importante e muito interessante para quem trabalha na planta industrial, para quem trabalha com obras, que é escalada industrial, alpinismo industrial. Mas antes de falar sobre esse tema interessante, antes do palestrante Victor Amaral subir aqui e falar sobre esse tema, a gente gostaria de explicar um pouquinho o propósito do café, mas precisamos de um boa noite, né, gente? Boa noite, pessoal! Boa noite! Ô, galera, tá muito animado. É o seguinte, o Café com Segurança foi pensado em início de 2016 com um propósito simples: network e conhecimento, transferência de conhecimento. Porque conhecimento guardado na cachola, né? Vai para onde? Vai para dentro da terra. Então a gente tem que distribuir o máximo possível. E com isso a gente hoje traz um tema que é muita novidade na região do Triângulo Mineiro. Ao mesmo tempo, você tem em locais do Brasil que usa essa mão de obra assim, de maneira corriqueira, porque é uma mão de obra que promove segurança e ao mesmo tempo soluciona alguns problemas com o trabalho em altura, que é montagem de grandes andaimes, que demora muito, aluguel de equipamentos que talvez é um pouco mais caro, e ele vai lá rápido e de uma maneira segura e executa os trabalhos necessários. Mas para entrar em detalhe, eu vou deixar que o Victor Amaral, da empresa Via de Reis, fale um pouquinho. E antes de tudo, né, vamos apresentar cada um? Pode ser? Eu nem me apresentei, tá vendo? Eu sou Evaristo Faria, de Centralina, Minas Gerais. Sejam bem-vindos a mais um café. E agora eu vou passar rapidinho só o nome, aonde estuda, ou a profissão, ou a empresa que trabalha, e a gente segue o fluxo, normalmente, ok? Vamos lá. Eu sou Julie Melo, engenheira civil, instrutora do Senai. Eu sou o Juscelir, militar da reserva, estudante do Senai, técnico em edificações. Sou Sebastião, técnico de segurança do trabalho, na empresa Marca Registrada. Meu nome é Matheus, sou estudante do curso do Senai, técnico em edificações. Meu nome é Thaís, sou estudante de engenharia civil e técnico em edificação do Senai. Meu nome é Janiel, sou estudante de Senai técnico de edificação e atuo hoje na empresa Caolinks, supervisor de infra. Meu nome é Vinícius, sou estudante do Senai técnico em edificações. Meu nome é Rosana, sou estudante da FATRA, técnico de segurança do trabalho. Meu nome é Aline, sou estudante da FATRA, técnica de segurança do trabalho. Meu nome é Samuel, sou estudante da Faculdade do Trabalho como técnico de segurança do trabalho. Meu nome é Welton, sou estudante da FATRA, técnico de segurança do trabalho. Meu nome é José Carlos, estudo no Senai, técnico em edificações. Meu nome é Fábio, sou estudante do Senai, técnico em edificações. Meu nome é Donizete, engenheiro civil e estudante do Senai, técnico em edificações. Boa noite, meu nome é Maria Aparecida, sou estudante da FATRA, técnico de segurança do trabalho, primeiro período. Ricardo Faria, tecnólogo em segurança do trabalho e meio ambiente, autônomo. Boa noite, meu nome é Leandro, sou técnico de segurança do trabalho da empresa HLTS Engenharia e Construções Limitada. Boa noite, meu nome é Fábio Humberto, sou engenheiro de segurança do trabalho e atuo como perito na Justiça do Trabalho. Boa noite, meu nome é Jean Kleber, sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, trabalho na empresa BRF. Boa noite, meu nome é Fernando, sou técnico de segurança do trabalho da empresa C&A Consultora. Boa noite, meu nome é Bruno, sou técnico de segurança do trabalho. No momento não estou empregado, estou disponível no mercado. Boa noite, meu nome é Vinícius, sou estudante da FATRA, técnico de segurança do trabalho. Boa noite, meu nome é Alexandre, estudo na Faculdade de Trabalho, técnico de segurança do trabalho. Ok, obrigado.
Bom, gente, antes de começar, eu tenho que agradecer o apoio da empresa Via de Reis, eu tenho que agradecer o apoio da HG Ferramentas, da MW Automação e o apoio da MG Cinto. São as empresas que, no momento, apoiam e colaboram aí com o Café com Segurança para que ele aconteça de forma gratuita, para que ele possa ajudar as pessoas. Inclusive, já tivemos aqui até network que gerou emprego. Eu vejo o colega, estou disponível no mercado, se você estiver precisando, já aqui já conversa, vê o perfil e assim as coisas giram, ok? Mas, como o tema aqui não sou eu, o tema é o alpinismo industrial, e quem vai falar para vocês é o Victor. Eu espero que vocês aprendam ao máximo, e nenhuma pergunta é pergunta errada. Simplesmente é uma forma de tirar o conhecimento dele e trazer para a nossa cabeça, ok? Beleza? Muito obrigado, Victor. Fique à vontade. Agora é com você, meu camarada. Tchau, tchau. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitor Amaral, eu sou formado em engenheiro civil, entrei em 2006 na faculdade aqui, junto com a Julie, que está aqui presente. Resistência, né, Julie? Então, eu formei em 2000, eu vou contar um pouco do breve da minha história para que todo mundo consiga entender onde eu cheguei com o alpinismo industrial e onde a segurança do trabalho me levou. Em época de faculdade, o tema de segurança do trabalho é uma matéria optativa. Ela não é uma matéria, no mínimo, obrigatória. A gente tem várias matérias que a gente poderia e deveria trocar por segurança do trabalho ou simplesmente aumentar a carga horária de segurança do trabalho. Conforme o tempo do curso passa, quase nada de edificações ou de segurança justa a gente aprende. Então, quando eu saí da faculdade, eu imprimi alguns currículos, estava desempregado aqui em Uberlândia, eu imprimi 20 currículos, fui bater em Ribeirão Preto, nunca me ligaram de lá. No dia seguinte, eu fui até Brasília procurar por emprego. Chegando lá, arrumei, por sorte, pela graça, eu consegui uma entrevista logo de cara, no dia que eu cheguei lá, dentro do estádio Mané Garrincha. E no Mané Garrincha, para quem conhece a obra, elas são duas estruturas isoladas. Uma é a parte da cobertura, que era um projeto da Andrade Gutierrez, e a parte de cobertura, que era um projeto da Entap, que é uma empresa de São Paulo. Eu entrei no estádio pela Entap, justamente para ser engenheiro de produção dentro da obra e tocar o serviço que era 2013, a Copa para estrear em 2014. Então, a obra girava dia e noite e a gente tinha que ficar lá trabalhando em longas jornadas dentro do período da segurança do trabalho, dentro do cronograma. Então, foi uma obra que me apresentou muita coisa, inclusive o alpinismo. Quando eu cheguei ao ponto de ser um engenheiro de produção e estar tocando uma obra em que a minha mão de obra era aproximadamente 120 alpinistas para tocar desde o projeto, a instalação da rede de drenagem do anel, a iluminação, a instalação dos telões, a instalação de toda a estrutura, a instalação da membrana, tudo o que se diz respeito a trabalho em altura estava na minha mão. E como eu disse, eu saí da faculdade basicamente sem conhecimento nenhum dentro de segurança do trabalho. Então foi uma revolução para mim ter visto tanta técnica e tanta coisa, executando coisas praticamente impossíveis dentro de uma obra em tão curto tempo. O espaço de tempo era muito pequeno e não tem como você tocar uma obra daquela sem estar nos holofotes. Cada acidente, por mais que a empresa tente fazer com que não aconteça, dentro de uma obra de grande porte, com 5.000 funcionários, 6.000 funcionários, é muito fácil de ser negligenciado, é muito fácil de cair qualquer coisa de 60, 80 metros de altura. Eu presenciei um acidente de esmagamento e outro de cair uma ferramenta, uma chave de boca, caiu a 60 metros no capacete de uma funcionária que estava limpando. Ela caiu e desmaiou na hora. Não teve óbito, mas se você vê o estado do capacete, você desacredita que uma simples chave possa causar o estrago que causa, né? Então, são situações em que o profissional ele tem que estar completamente antenado, completamente disposto, bem dormido, bem treinado e bem capacitado para conseguir executar
qualquer tipo de função dentro de uma obra de grande risco e de grande porte. O alpinismo veio com dois dos que estão ali fora, que vão fazer a demonstração, que são pessoas da minha maior confiança, pessoas que trabalham comigo desde 2013, justamente para a gente conseguir trazer o alpinismo para cá, para a região do Triângulo, porque eu sou formado aqui, tenho raízes aqui, então eu descobri que o mercado aqui não existia. Não é nem que ele era fraco, ele não existe. O trabalho de segurança em altura, a segurança do trabalho em altura hoje, dentro da cidade de Uberlândia, ela vai desde balancim, você vai achar uma ou outra girafinha, que a gente fala, um guindastezinho um pouco melhor, geralmente você vai ter que importar, você vai ter que trazer de São Paulo, você vai ter que trazer de Belo Horizonte. Qualquer cidade maior aqui vai ter muito pouca gente que vai conseguir te fornecer. Os andaimes convencionais são essas estruturas tubulares, acredito que todo mundo aqui já tenha algum tipo de conhecimento sobre. E as cadeirinhas suspensas. Eu não estou falando de cinto. Cinto a gente vai falar dentro do alpinismo. As cadeirinhas suspensas, que são esses cabos de aço em que as pessoas ficam em um único ponto, presas a esses cabos de aço, sem segurança, sem normativa, sem absolutamente nada que consiga fazer um serviço minimamente seguro ou com condições para ele ter um acesso diferente dentro da estrutura do que simplesmente descer em risco numa única linha para executar determinada tarefa. O alpinismo industrial, ele funciona com 3 níveis. Quando a gente quer se qualificar, quer se certificar alpinista industrial, a gente vai fazer um curso. É um curso de 40 horas. Eu fiz o meu primeiro em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Depois fiz em Niterói, numa cidade chamada, não foi São Gonçalo, foi próximo a São Gonçalo, Itaipu. Itaipu, em Niterói, em que hoje, basicamente, toda a equipe é treinada lá. A gente foca de ir sempre para lá, justamente porque o treinador lá, ele conhece a gente, ele sabe o que a gente procura no mercado de cá, o que a gente busca no mercado de lá. Então, ele já conhece a turma de longa data e hoje todo mundo costuma ir nesse centro de treinamento. É um curso hoje de aproximadamente R$ 2.800 a R$ 3.500. Você vai pagar para fazer a prova R$ 1.200 e do curso do centro de treinamento R$ 1.400 a R$ 2.300. Alguma coisa assim. É um curso que quando você faz 40 horas, ok, você treina diversos tipos de manobra. Ascensão na corda, descensão na corda, progressão horizontal, progressão vertical com passagem por desvio, passagem por nó, autorresgate em caso de você se travar na corda ou acontecer algum acidente, você saber se posicionar e se colocar de volta na corda em caso de não ter esmagado a sua mão ou alguma coisa desse tipo. Senão você vai precisar ser resgatado por um outro profissional, que é o que a gente vai demonstrar daqui a pouco ali, que é um resgate simples. Temos diversos tipos de resgate dentro do trabalho em altura. Temos resgates em plataformas, tirando gente em tirolesa de alturas de 60 metros. Temos diversos tipos de resgate em espaço confinado. Qualquer trabalho em altura que você vai fazer, quando tiver em acesso por corda, a gente consegue resgatar qualquer profissional e consegue executar qualquer tipo de manobra, desde que com planejamento, com os equipamentos e toda a estrutura mínima necessária para fazer uma ancoragem justa e resistente. O equipamento, voltando sobre o curso, quando você faz para nível 1, você tem 12 manobras que você faz e faz a prova. Na prova, vem um avaliador, que hoje são 6 no Brasil, para saber e avaliar até que ponto você se coloca em risco quando está em suspensão. Se você vai executar uma manobra a 2, 3 ou 300 metros de altura, a avaliação é a mesma. O que muda é a sua vertigem de olhar para baixo ou não. Mas a manobra, a situação, tirando o vento, é exatamente a mesma coisa.
Alguém aqui já viu alguém de alpinismo industrial trabalhando? Tirando ali fora. É um serviço raro para os lados de cá. Ele é de 1988, é a certificação IRATA que a gente usa. Eu sou de 1988, então são 29 anos que foi criada essa instituição para definir os parâmetros mundiais sobre trabalho em altura, com acesso por cordas. Dentro do Ministério do Trabalho, a nossa normativa, a NR35, ela aborda o acesso por cordas através das NBRs, que são os anexos que ela faz justamente focada no acesso por cordas, que é onde a gente entra, que fala sobre a certificação necessária, sobre as manobras, sobre toda e qualquer técnica normativa para acesso por cordas para fora da NR35. O que uma certificação de NR35 vai agregar que o acesso por cordas não vai? Alguém sabe me dizer? Vou até tomar uma água. São acessos diferentes. Pode falar? Você à permite? vontade, a casa é sua. Alguém quer falar? Não, eu acho que primeiro é a legalidade da coisa. Porque se você tiver o certificado IRATA e não tiver o certificado NR35, você não pode, no Brasil, trabalhar em altura, porque se acontecer algum acidente, você está exposto a ser autuado aí pelo Ministério do Trabalho. Isso aí eu acho que é o princípio, né? E o segundo eu não sei, não. Aí você vê aí e me fala. Bom, a certificação IRATA ela é válida no mundo inteiro. A partir do momento que você tira a certificação aqui no Brasil, você pode atuar em qualquer lugar do mundo. A normativa dela é como se fosse um CREA, como se fosse qualquer conselho, instituição que regulamente, por lei, a profissão de acesso por cordas. A profissão de escalada em rocha, primeiro que é considerada esportiva, não é nem profissão. Ela não tem essa regulamentação. Arborismo, poda de árvore, não tem essa regulamentação. O acesso por cordas, ele consegue englobar todas elas, porque ele consegue ter segurança suficiente para você conseguir entrar em qualquer lugar. Espeleologia, que é a entrada em caverna, grutas e afins. Contenção de encostas, rodovia, serviço essencial. Limpeza, manutenção, pintura, fachadas em concreto, estruturas metálicas, ACM, vidro, que mais? Manutenção de caixa d'água, qualquer coisa em altura, acima de 2 metros, você tem uma técnica suficientemente segura para executar. A diferença da NR35 para o IRATA é a seguinte: quando eu tenho um curso de NR35, eu faço um curso de 8 horas pelo Ministério do Trabalho, a minha plataforma, ela existe. Ela existe, seja um balancinho, seja um andame tubular, qualquer outro tipo de estrutura, você vai ter um primeiro apoio no chão, do seu próprio corpo. O alpinismo industrial, ele difere porque você começa a atuar em suspensão. Você tira seus pés do chão. Você consegue alcançar qualquer local a partir de um ponto já instalado. Você não precisa descer numa única linha. Você consegue andar horizontalmente, você consegue desviar de lugares perigosos, de lugares com pontas, com quinas, com perigo de corte. Você começa a criar soluções em altura, que é o que a gente faz hoje. Ah, Vitor, eu preciso de limpar essa caixa d'água, mas que material que ela é? Ah, ela é aço carbono. Então eu vou ter que tirar a ferrugem disso. Beleza. Como que eu vou tirar a ferrugem? Vou lixar, vou tirar a ferrugem, vou tratar, vou pintar, mas beleza. Como que eu vou trabalhar lá dentro? Se é uma estrutura, um tanque, um cilindro, uma estrutura metálica em que você tem que se ancorar nela mesmo para conseguir executar um serviço lá dentro. Com espaço confinado, com plano de resgate,
com todas as definições e normativas para que você consiga simplesmente entrar lá dentro. O alpinismo industrial ele é um acesso, ele não é uma profissão ainda. Estão regulamentando como profissão, ainda nem tem CBO, ainda não foi regulamentada. O sindicato está sendo formado, está sendo fortificado. Acredito que com as leis agora a questão de sindicato possa alterar alguma coisa, não sei como vai ser, mas é uma profissão que está sendo inserida dentro do mercado, igual eu falei, tem 29 anos que ela existe no mundo. No Brasil é usada mais ou menos desde 94, pela Petrobras, que é quem trouxe o serviço de alpinismo para o Brasil. Porque em plataforma, em navio, em recuperação de casco, imagine um ambiente marítimo, estrutura metálica. Você tem que fazer uma manutenção periódica, tem que fazer tratamento pesado de retirada de incrustação, de sujidade, de qualquer coisa que vai ficar no casco do navio ou na plataforma. Então você tem que acessar de alguma maneira. Então você tem que acessar por cima. Não tem como você colocar andaimes numa plataforma. O Evaristo trabalha em plataforma, ele sabe o ambiente caótico que é uma plataforma. É estrutura, é tubo, é de tudo passando no meio da plataforma. São dutos e máquinas e casa de máquina, sempre ocupando todo o seu espaço do chão. Então você tem que acessar por cima. É aí que o alpinismo ele entrou no Brasil. Tanto é que hoje as grandes empresas que mais contratam alpinismo são da região marítima, Rio de Janeiro, grandes capitais, onde vai ter arranha-céu. Questão de mercado. O mercado ainda não assimilou o alpinismo como algo seguro, como algo eficiente, barato, como algo viável dentro do mercado. É um processo que a gente está trabalhando, que a gente vem continuamente dando essas palestras, conversando com as pessoas dentro da universidade. Julie, não sei se você sabe, mas eu já fui umas 6, 7 vezes na UFO. Todo semestre eu estou lá conversando com o pessoal, porque é o profissional que está entrando. Quando eu fui conversar com meus professores, nenhum conhecia o alpinismo. Eu voltei super empolgado, dizendo que ia abrir uma empresa, absolutamente ninguém sabia do que se tratava. Meus próprios professores. Então, é algo que a informação que a gente leva de segurança é algo que ela tem que girar. E é algo palpável, é algo próximo da gente. A gente vai ver ali uma demonstração para todo mundo entender bem do que se trata o alpinismo industrial. Eu vou abrir para dúvidas. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, estou aí à disposição. Antes da gente ir lá para fora, senão a gente acaba prolongando demais aqui. Não, o pessoal, eu queria... Tem uma lista de presentes que vai passar aqui, aí vocês vão assinando aí para depois a gente mandar o certificado de todo mundo. Queria só reforçar um negócio. O Vitor falou uma coisa muito interessante aqui, que é a questão da escola. A gente, quando está em contato com o cliente, aí você fala para o cliente sobre um determinado trabalho, que é uma mão de obra que evita acidente, é menos de 1% da quantidade de horas trabalhadas no mundo, menos de 1% se acidenta quando se trata de certificação por acesso por corda. E aí você vai conversar com um engenheiro, eu sou engenheiro também, mas você vai conversar com um engenheiro, ele não tem noção, ele vai ouvir falar de NR35, que é a norma regulamentadora que trata os trabalhos em altura. Ele ficou sabendo dessa norma depois que ele começou a trabalhar. Então ele não consegue ver sentido em detalhes que é de suma importância para evitar acidente. E isso é um processo que ele falou, todo semestre está lá na UFO falando com os alunos, todo semestre. Isso é um processo de evolução. E aqui vocês estão passando por esse processo também. A gente, todo café de segurança que acontece aqui, a gente passa por esse processo, que é conhecimento. E a gente tem que entender o seguinte, se eu não passo a saber o que eu tenho que fazer de verdade, o que tem no mercado hoje oferecendo, eu estou ficando para trás, e hoje fica para trás rapidinho. A gente já tem teorias que é o seguinte, você pegou o diploma de técnico de edificação, pegou o diploma de técnico de segurança, e ficou 1 ano com esse diploma na gaveta, é quase que você não ter mais o diploma.
E aí a gente, inclusive amanhã a gente vai estar falando sobre isso lá na Fatra, sobre o mercado de trabalho. A gente bate muito nessa tecla. A gente tem que estar antenado nas variantes que tem da nossa profissão. Nós estamos falando do engenheiro civil. Quando a Angelice falou que ia mandar uma turma de técnico de edificação para cá, eu fiquei super feliz e a coincidência, é Deus agindo no processo. Ele é engenheiro civil, técnico de edificação, a primeira turma que vem de Senai aqui é técnico de edificação, tudo a ver. É uma forma de trabalhar diferente no mercado, de estudar. Tec Segurança, o que está acontecendo hoje no mercado, o Tec Segurança está se qualificando e virando IRATA também. Porque ele ganha um know-how para a hora de fazer uma análise de risco bacana, entendeu? E só uma coisa, ele falou CBO, não sei se todos vocês sabem, é Código Brasileiro de Ocupação. O IRATA, o acesso por corda não tem o CBO ainda, Tec de edificação tem, Tec de segurança tem, engenheiro tem. Isso é o que o regulamento fala. Você faz isso. Fora isso é desvio de função. E acredito que não vai demorar muito não, porque as mudanças que tiveram recente nas NBRs vieram muito forte buscando a questão do acesso por corda. Bom, para continuar eu vou falar sobre o curso, rapidão para finalizar, que eu não finalizei. É o seguinte, você faz o curso, faz a prova. Passou, maravilha. São 6 certificadores hoje no Brasil capazes de ser esse avaliador final para saber se alguém está capaz ou não de subir, trabalhar, se resgatar e poder assessorar qualquer tipo de trabalho quando o acesso por cordas. Esses 6 avaliadores são... vou terminar pelo nível 1. O nível 1, você fez o curso, passou, precisa de 1000 horas catalogadas num logbook, que é como se fosse hora de voo. Quanto mais você se pendura, você anota com a responsabilidade de um nível 3 para garantir que você tenha tido aquelas horas trabalhadas efetivamente e certificadas por lei como um trabalhador em altura. Para ir para nível 2, você precisa de fazer outro curso de mais 40 horas, outra avaliação, que é bem mais difícil do que a de nível 1, porque você passa a ser um resgatista. Todas as manobras que você faz como nível 1, ascensão, progressão horizontal, você tem que fazer agora com uma vítima, com alguém de 80 quilos, pendurado em você, sem que você coloque a você ou a vítima em risco em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, em nenhum minuto. A partir do momento que você se coloca ou coloca a vítima em posição de risco, ela não precisa nem cair. Você já é eliminado da prova, vai fazer o curso de novo, vai fazer a prova de novo, sem dó, sem choro, nem vela. Eu fui reprovado para nível 2, foi algo que me entristeceu bastante de um lado e me alegrou muito de outro. Porque eu fui confiante de que eu sabia a manobra, de que eu sabia o que tinha que ser feito. Não consegui resgatar a vítima a tempo. A vítima, em suspensão, gente, está com um cinto. Ela já sofreu um acidente, ela já não está legal. A circulação dela está sendo totalmente esmagada. Você tem tempo para tirar ela de cima. Então, se ela está a 3 metros, 5 metros, corta a corda e desce ela e segura, se for o caso. Se não for, como todos os serviços vão ser a 50, 100, muitos metros, a gente vai ter que ter um sistema, um plano, uma maneira de resgatar qualquer tipo de vítima a tempo hábil para que ela possa ser cuidada no chão. Os primeiros socorros, eles atuam no chão. Você tem que resgatar a vítima primeiro, colocar ela em posição segura para depois você ver se ela está consciente, se o braço dela está cortado, como que ela está efetivamente. Então, é um sistema para nível 2 que ele é muito mais pesado do que para nível 1. E isso me alegrou de ter reprovado por descobrir isso, coisa que eu já sabia, mas quando você passa, quando é com você, né, a situação é diferente. Esse sentimento de frustração de reprovar e de alegria de saber que realmente não é para qualquer um subir, não é para qualquer um pendurar. Se a pessoa dormiu mal, se ela bebeu um dia antes, se ela não mediu a pressão, subiu com a pressão alterada, deu um mal súbito, executando um serviço com uma esmerilhadeira na mão, com uma motosserra na mão para fazer uma poda de árvore, com qualquer instrumento em mão, é muito fácil de que esse acidente ele seja fatal, ou seja, bem mais grave do que
que seria se fosse no chão. Então, nós temos tempo para resgatar a vítima. Não tem como você achar que pode fazer a manobra em meia hora, tranquilamente, porque não tem. Você tem que ter o psicológico pronto para conseguir fazer esse resgate em tempo hábil. De nível 2 para nível 3, muda que as 1.000 horas que eram de nível 1 para nível 2 catalogadas, você vai ter que ter 2.500 horas a partir de agora. Então, é um processo que vai te levar, trabalhando, 3 a 4 anos para que você consiga chegar ao nível 3. Com hora catalogada, considerando que você vai estar empregado 100% do tempo. O que não está acontecendo. Mas é algo que tem que ter o registro, tem que ser seguro o suficiente. Chuvinha para a gente ir? Sacanagem. O melhor é na chuva. Não tem nem como reclamar da chuva, né? Eis a questão. Não estou reclamando não. Mas é uma pena, né? Não, então, assim, continua normalmente, os colegas vão trazer, já conversei com eles, vão trazer cordas, a gente faz uma demonstração aqui, explica como funciona o acesso, como que os equipamentos e assim por diante. Maravilha. Ok? Maravilha. E nisso, de nível 2 para nível 3, 2.500 horas catalogadas, registradas e feita outro curso de 40 horas e outra prova. Então, é um processo extremamente pesado, é um processo dificílimo, mas que transforma esse profissional em basicamente um solucionador de problema. Qualquer coisa em altura, absolutamente tudo, a visão dele está lá na frente. Eu, como engenheiro civil, quando descobri o acesso por cordas fazendo o curso, que eu fiz o curso efetivamente, meu mundo abriu 360 graus. Toda a minha concepção de segurança ficou muito mais leve, muito mais tranquila, ficou com a corda, com o cinto. Eu acesso lá, faço o serviço que tem que ser feito, tudo dentro da lei, da norma, sem problema algum. Duas perguntas para te fazer. A primeira, você falou que isso é novo, né? E acaba sendo, porque no estado de Minas, no Triângulo Mineiro, você não acha nada em relação a isso. Hoje no Brasil, você tem uma referência de centro de treinamento para certificar um alpinista industrial? Porque quando você procura, você acha a NEAC, Curitiba, você acha a Bend, São Paulo, a TASC, né? Mas dentro dessas, tem uma referência, você passa alguma? E a outra pergunta seria o seguinte, literatura. Porque hoje quando você fala em segurança do trabalho, você não tem literatura. Hoje, NR35, você quase não acha livro, além da norma. É, seu livro. Parte de alpinismo industrial, eu não desconheço, além do que foi lançado recentemente, que foi pelo... Spinelli. Não, o Slomp, que é o Resgate Vertical. Primeira edição, ele fez segunda edição, que eu estou lendo primeira edição. Então, assim, alguma literatura que você passa para quem tem vontade de ser um irata, ser um alpinista que venha fazer o acesso por corda. Bom, excelentes perguntas, muito obrigado. É o seguinte, a IRATA é um tipo de certificação, é a melhor e a que iniciou todo esse processo de certificação no mundo. No Brasil hoje, por lei, nós temos duas outras válidas, a ANEAC e a ABEND, que são certificadoras também, mas que copiaram a IRATA em todos os aspectos, basicamente. Não, sem demagogia, absolutamente tudo que a IRATA criou, a ABEND mudou o nome, jogou dentro do Ministério e está funcionando. É uma certificadora e creditadora para trabalho em altura. Eu vou te falar, é um serviço de trabalho em altura, é um serviço de risco. Você vai usar um equipamento mais ou menos ou o melhor equipamento que tiver? É a mesma coisa da certificação. Eu, se for fazer e se for recomendar, eu recomendo a IRATA independente de qualquer outra razão que você queira. E o valor nem muda. Assim, a ANEAC e a ABEND é ainda mais caro do que a IRATA, que é válida no mundo inteiro. E essas outras são válidas só no território nacional. Então, se for para recomendar, eu recomendo que seja sempre IRATA. Em termos de escola, a Acesso Vertical hoje no Rio de Janeiro, em Niterói, é onde eu renovei meu nível 1, eu sou IRATA desde 2013, eu renovei meu nível 1,
E fui lá onde eu reprovei meu nível 2. Eles treinam o Circo de Soleil no Brasil. É o melhor centro que você vai conseguir achar hoje aí, num custo bom, legal, acesso vertical. Carvalho é uma figura aí já conhecidíssima dentro do acesso por cordas. O cara é espetacular, muito bom. Questão de literatura, eu vou te falar, quem quer fazer alpinismo industrial, geralmente vai estar mais empolgado na adrenalina do que na literatura. A literatura é para supervisão. É para quem quer entender o que fazer na hora que der o problema. A questão de subir e descer, às vezes a pessoa já teve uma afinidade fazendo um rapel ali, uma escalada esportiva, ela, gostei, isso pode ser uma coisa que... Mas precisa ter braço, precisa ter força. Então já não é alguém que vai ter estudado a ponto de ir fazer. Isso ele vai estudar e vai conhecer no curso, na marra, na prática, no campo. É difícil, sério, a prova é difícil, tanto a teórica quanto a prática, o esforço físico terrível. Eu não sou acostumado a tomar nenhum tipo de remédio. O Dorflex é como se fosse balinha para o pessoal. É todo mundo à base de Dorflex, é dor, é uma semana de curso, todo dia, com a pressão de passar. Depois do 5º dia, você ainda tem que passar. No meu caso, quando eu vou, eu já venho com a passagem comprada de volta. Então, você reprovou, volta. Vai fazer depois, vai dar um jeito para ela depois. Porque é muito difícil, é muito maçante mesmo. Então, a pessoa tem que ter uma preparação, além dos livros, ela tem que ter uma preparação física legal. Aí, de literatura, eu recomendo esses dois que você falou. O Spinelli e o Resgate Vertical. Que são hoje o que você vai ter dentro do nosso mercado aí de mais legal. Só aproveitando aí, você falou uma coisa muito interessante que é abrir a visão. Gente, tem uma coisa no Irata, ou na Bend, ou na IAC, que para mim é o que mais chama atenção. Como o Vitor falou, eu trabalho numa plataforma de petróleo, e lá a mão de obra, alpinismo industrial, escalador industrial, ela é usada assim como uma solução para todos os problemas. Rápido, seguro e faz tudo. Okay? Tem eletricista, tem instrumentista, caldeireiro, mecânico, tem todas as profissões. Só que tem um detalhe que me chama a atenção quando o Vitor fala sobre abrir a mente. Todo mundo que faz Irata, sem querendo ou não querendo, ele abre a mente para uma coisa muito importante para dentro de casa, que é o primeiros socorros. O nível 3 do Irata, ele é quase um bombeiro. Assim, vou até ser mais audacioso. Eu acredito que ele trabalha par a par com um bombeiro em condições de grandes catástrofes, em condições de grandes emergências. Que o cara é muito preparado para pegar o nível 3, ele passa por esses testes aí, que não é brincadeira, é tempo e qualidade. E além disso, tem que coordenar equipes. É uma coisa que eu queria comentar. E sobre literatura, eu teve um momento da minha vida que eu li muito sobre Irata. Como ele está falando, aqui não tem ninguém. Em 2013, eu trouxe uma equipe de Irata para trabalhar num prédio da Algar. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso. O que acontece? Gente, é internacional. Você quer ter conteúdo, tá lá o inglesinho. Tá em inglês. Aí você entra no site do Irata, você tem postagens, você tem reportagens, você tem artigos, aí você tem muita coisa. No Brasil a gente está na NBR, estamos aí com o Spinelli, inclusive o Spinelli veio aqui, falou bastante sobre isso, vocês dois estiveram aqui. E esses blogs onde tem conteúdo também, mas nada tão detalhado, oficial, para a gente falar, opa, aqui tem que respeitar. Em tese seria a NBR que a gente tem que seguir, né? Até porque é para ser difícil, né? É para ser uma coisa de supervisão da pessoa que já fez um curso, já entendeu, e vê a literatura ali, para ela não achar que ela vai simplesmente subir, descer fácil ali. Então, os próprios vídeos, é sempre muito cuidado, um cuidado muito grande a questão de, o que nós vamos demonstrar? Nós vamos demonstrar mesmo uma conduta correta, certinha, com os equipamentos, com tudo dentro da norma. Ou a gente vai simplesmente filmar porque é interessante a pessoa pendurada ali. O que você publica, o que você coloca na rede, ou seja lá o que for, é de responsabilidade sua. Você tem que
colocar um conteúdo. Então ninguém coloca. Você vai ter 2 livros no Brasil, são esses 2 que você citou, e o do Spinelli ainda um de resgate pequenininho, que é super legal, um livro excelente, que ele, inclusive tem ele aqui, exatamente. E o resto é literatura internacional mesmo, é inglês, espanhol, francês. A França ela é referência também em termos de alpinismo, segurança, escalada esportiva. A melhor marca que tem hoje é da França, então você vai ter literatura de fora. A nossa ainda está caminhando, ainda está começando, ainda está chegando. Talvez um dia, né? Vocês montar um projeto e vamos lá, olha lá, editora, vamos montar por aqui, ó, quem sabe. Alguém mais tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Em relação ao prazo de validade dos equipamentos, como que funciona isso? Tem um prazo determinado ou tem um prazo determinado ou vocês mesmos que avaliam lá falam, não, esse equipamento aqui tá bom? Então, não tem como ter esse prazo de validade porque é um produto que vai para o mercado. Então, às vezes ele vai passar 1 ano até ser vendido. Oi? Alguns têm CE, o CA ainda não. O Inmetro ainda não certificou todos os equipamentos. Você vai ter hoje o cinto em conjunto com o trava-quedas, que tem o CA, o capacete, que já está com CA, descensor não tem, você vai ter só o CE, ascensor de peito também só CE, e o talabarte. É esse conjunto que você vai ter hoje, botina e óculos e luva. É o que você vai ter com CA. Os equipamentos mesmo de alpinismo, o diferencial, eles ainda não têm. Ainda está sendo formada essa comissão para certificação dentro do Brasil. Entendeu? Voltando à sua pergunta, quando você tem uma queda de um equipamento, ele é geralmente quase todo de alumínio ou aço. Quando você tem uma queda, você pode ter uma microfissura nesse seu equipamento. É recomendado que toda queda acima de 2 metros o equipamento seja colocado de lado, em quarentena. Você vai fazer algum tipo de ensaio não destrutivo nele. Ou que seja para ver se tem alguma escoriação, algum tipo de fissura. Você vai fazer um ensaio visual, tátil. Você vai ver se o equipamento está seguro. Na dúvida, achou que não está seguro, é sua vida. Descarta ele. É caro, mas você compra outro. Então, tem essa recomendação. O prazo de validade não existe. A vida útil também depende muito do seu ambiente, do que você trabalha, do que você faz. Se eu mexer numa indústria química, eu vou praticamente descartando esses equipamentos. Eu uso 1 vez, 2, 3, jogo fora. Onde eu possa ter algum contato com combustível, com qualquer produto que vá danificar ou enfraquecer meu equipamento. Então, o prazo de validade não existe. A vida útil é de uns 5 anos. Se você tiver um equipamento em bom estado, você vai ficar com ele 5 anos. Mas é recomendado sempre trocar, né? Por mais que a gente crie um carinho pelo equipamento, pelo cinto, mas as coisas têm seu ciclo também. É bom que se encerre o de alguns equipamentos. Só complementando, tem algumas empresas que exigem que os equipamentos, quando entram dentro da fábrica pela primeira vez, sejam todos novos. Ok? Na Petrobras tem algumas unidades que, por causa de acidentes também fatais, eles têm como procedimento, tem que chegou o contrato novo ou trabalho novo, tarefa que nunca foi executado, ou é a primeira vez que está sendo executada depois de um tempo, o equipamento, cordas, cintos, tudo tem que ser zerado com nota fiscal e tudo mais. Mas é claro, tudo decorrente de uma experiência, não quer dizer que todo lugar é assim. Eu falo que eu trabalhei numa fábrica de fertilizantes na Bahia que teve um acidente grave e com esse acidente eles tomaram como procedimento isso. Por quê? Produto químico no ar, deixaram as cordas penduradas, de um dia para o outro esse produto apodreceu a corda e aconteceu o acidente de um colega cair de 70 metros de altura. Ok? Então são coisas assim que acontecem e a gente sempre tem que entender que nós precisamos aprender com os erros ou aprender com os fatos, né?
com as coisas desagradáveis. E aí a gente segue evoluindo aí no caminho, ok? A segurança, gente, o alpinismo, ele é um meio de acesso seguro para executar uma atividade. São duas atividades distintas. Chegar, acessar e trabalhar. Quando a gente vai acessar, primeiro que a gente vai olhar, fazer uma inspeção de todo equipamento. Você vai saber qual é seu equipamento, se ele está com você ou se veio de outro lugar. Por isso que muita gente recomenda. Você não sabe se algum equipamento teve uma queda alguma vez na vida e ele possa estar danificado quando você pegar ele para pendurar. Por isso que muita gente gosta de pendurar em cinto que é só seu, porque sabe onde esse cinto foi colocado, a que ele foi exposto e tudo mais. É um processo minucioso de se manter vivo. Você está se colocando em risco absolutamente 100% do tempo que você está trabalhando. Então você tem que planejar cada manobra com muita eficiência, com muita calma, com muito conhecimento, para que você consiga sair vivo, né? Voltar para casa bem. Eu até comparo essa profissão com um mergulhador. É intrínseco, como fala? Quem vai preocupar com a segurança do mergulhador? Quem vai conferir os equipamentos para ver se está tudo ok antes de mergulhar? É ele. E ele não abre mão disso. O Irato, o alpinista industrial, também é nessa filosofia, porque se ele não fizer isso, confiar isso a alguém... E detalhe, tem então uma regrinha, desculpa, deixa eu usar aqui, que é inspeção a 4 olhos. Porque eu inspeciono o meu equipamento e eu chamo um colega para inspecionar, dá uma olhada aqui, ver se não tem nada errado. Porque talvez você montou, amarrou, pensa que está travado, o cara vai lá, confere o mosquetão, vê se está travado, confere as cordas, vê se não tem nenhum corte, nenhum furo no cinto. Isso chama inspeção a 4 olhos. E isso tem muito na prática quando se trata de Irata. Bom, pessoal, vamos tornar a coisa um pouco mais dinâmica. A gente ia fazer uma atividade ali em que eu conseguiria, acho que, demonstrar basicamente tudo o que foi falado aqui. Para além das dúvidas, ainda estamos abertos à dúvida e a qualquer questionamento. Vou trazer o pessoal para todo mundo sentir bem o que é a profissão. Vamos lá. Opa, Leandro. Vitor, conforme eu anunciei no começo, eu trabalho em construção civil. E você falou por acesso por balancinho, cadeirinha. Apesar que tem muita gente aqui que está começando, a maioria é estudante, vocês falaram no começo, abrir a mente. Deve se abrir realmente mesmo sobre esses trabalhos que, por mais que hoje na nossa região ainda o trabalho sobre alpinismo industrial ainda é pouco, mas a gente vê muitas atividades sendo realizadas com balancinho, cadeirinha, igual você falou. O cara coloca uma corda só. Eu, particularmente, já peguei várias vezes eu chegar numa obra, eu olhar mais de uma obra, chegar na obra, ver o cara amarrar pega uma lata de concreto, enche ela de concreto e amarra lá, faz o contrapeso. Sim, gente, isso para quem está chegando agora, gente, isso é expressamente proibido. Você vê, ponto de ancoragem, segundo as NBR da vida, tudo tem que ser calculado, tem que ter um engenheiro, um responsável, tudo. Uma RT. Não é simplesmente, não, esse local aqui serve para me amarrar. Não é bem por aí. A cadeirinha, anualmente, tem que ser passado por uma vistoria, pelo engenheiro, de preferência engenheiro mecânico. Porque é equipamento mecânico ali, então o ideal é que quem olha seja um engenheiro mecânico. Eu não desconsiderando ninguém, mas eu vejo muito engenheiro civil querer dar laudo de cadeirinha. Se você for olhar na prática, pegar no pão do lápis, não tem sentido. Então é mais um alerta para os demais aí. Não, já vi cada coisa também. A gente vai vendo cada coisa por aí também que entristece a gente, né? Porque é o risco de vida da pessoa mesmo. A gente não sabe até que ponto ela não teve instrução para saber o risco real que ela está correndo, o que é um peso numa corda quando ela cai de uma altura, às vezes, de 1 metro. Se ela está presa a 1 metro, talvez num fator de queda 1, ou um fator de queda 2, não sei, vocês estão mais familiarizados com isso, não vou perder tempo explicando. Se você cai com 100 quilos, se você tem 100 quilos ou 80 quilos, num fator de queda 1,
você vai cair com a aceleração, você vai cair com 800 quilos aproximadamente na corda. Num fator de queda 2, você vai cair com 1.600 quilos a 2 metros de altura, numa queda de 2 metros na corda. Hoje a nossa corda ela aguenta média de 2.200 a 2.500 kilonewtons, que são 25 kilonewtons ou 2.500 quilos. 2.200 quilos é o que a gente trabalha. Justamente por isso, porque se você tem uma queda de fator 2, você vai sustentar, você já vai pôr uma carga de 1.600 quilos na corda. A pessoa que faz uma coisa dessa aí, que o Leandro citou, de colocar um balde de concreto, que vai pesar ali, sei lá, 50 quilos, 600 quilos, para se pendurar nele, não tem noção do que está fazendo. Nunca viu um desenho, exatamente. Ele não tem noção nenhuma de física, mas ele vai, sabe-se lá por quê. Você consegue me falar o porquê? Eles faziam simplesmente, porque o meu pai fazia assim, o meu irmão trabalhou a vida inteira assim, nunca aconteceu. Então, se o meu pai trabalhou a vida inteira desse jeito, 20, 30 anos, criou uma família e nunca aconteceu, por que vai acontecer comigo? Aí foi um trabalho de campo que eu fui mostrar pro cara, não pode ficar disso. Fui conversar com o engenheiro, chamamos o dono da empresa, falou, isso aqui não pode, tem que ser. Foi difícil. Hoje, graças a Deus, nas obras que eu trabalho, a gente não passa mais por isso. Mas vira e meia, a gente chega, vê uns trem desses. E, voltando a um assunto que você falou aqui sobre fator de queda. Eu tenho um funcionário, que o apelido dele é Caixa d'Água. Ele deve pesar mais ou menos uns 130, 140 quilos. E o meu mestre de obra brigou comigo que ele queria fazer trabalho na altura. Eu falei, cara, não pode. Mas lá na outra obra, lá em 2012, eu trabalhava no... Cara, tudo bem, lá em 2012, de lá pra cá, a legislação mudou. O carro que você comprava em 2012, se for comprar hoje, ele tá diferente, ele tem um opcional a mais. Hoje existe legislação que fala que não, mas tinha um cinto de segurança 120 quilos, 140. Eu falei, cara, não existe. Aí ele foi lá pra me assar, não tem, vamos procurar lá. Né? Procurou, ele diz cinto de segurança 120. Eu procurei, aí apareceu lá, eu tô te falando. Eu falei, peraí, vamos olhar. Aí eu olho na ficha técnica dele lá, falar, cinto de segurança 100 quilos. E não, mas... Resumindo a história, para me resguardar, eu tive que... Procurei alguns outros amigos meus que eu tenho na área, eu fiz um termo de responsabilidade para ele e para o engenheiro assinar. Coloquei tudo com norma que fala, NBR, coloquei o fator de queda 1 e 2, mostrando qual que era o impacto dele sobre a corda, se a casa sofresse um acidente, e ainda deixei bem claro, Uberlândia não tem estrutura para fazer resgate, porque o bombeiro, no começo do ano, tinha um carro para socorrer Uberlândia. Aí acontece um acidente desse, você liga pro bombeiro, o cara, não tem carro, daqui 1 hora que eu vou aí. Você vai ficar 1 hora com o funcionário pendurado? É justamente isso mesmo. Hoje o equipamento é todo importado ou já temos nacional, como Baudrier, Frei 8, Mosquetão? Praticamente todo você tem o equipamento nacional. O que você não vai ter é a certificação nacional para determinados equipamentos. Alguns equipamentos, ele vai ter uma certificação internacional, porque o Inmetro, o certificador nosso, ainda não acreditou eles com o CA. Entendeu? Essa certificação do Frei 8, se eu não me engano, do Mosquetão, da UIA, não? CE, que é certificação europeia, EN, que é CEN, que é da Europa, certificação europeia.
Alguns têm o IAA, outros não. Acredito que nem todos têm o IAA, né? Só do IAA? Certo. Uma outra acreditadora. O IA... Boa noite. O IAA é outra certificadora. Deixa eu apresentar o Rodrigo antes. Ele é o responsável por isso tudo aqui. É o cara que praticamente me apresentou na corda, me apresentou a corda. E tenho maior satisfação dele estar aqui hoje falando, diga-se de passagem. Representa aí, fala para nós um pouquinho. Boa noite. O IAA é uma outra O IAA é uma outra certificadora que tem americana, no caso, né? Que ela, respondendo a sua pergunta, esse equipamento da Peterson, a Peterson é pioneira no equipamento de escalada e é considerado a Ferrari dos equipamentos. O Brasil, ele tem, por seguir as normas, ele tem os seus equipamentos, que são os equipamentos da SafeTech. A SafeTech é uma empresa que era primeiro de alpinismo, e devido à adequação das normas, né, o delegado do IRATA no Brasil, que foi o primeiro cara que trouxe o IRATA para o Brasil, foi o Adriano Peixoto. Ele é delegado hoje da América Latina do IRATA. Ele fez as peças similares à da Peterson. Vou falar para você, está dentro da certificação, funciona, só que a gente sabe que o importado, a qualidade é bem superior à nossa, entendeu? Então, hoje, questão mundial, você usa equipamento da Peterson, capacete, crawl, assessor, ascensor e o cinto em si. Esse cinto aqui é um cinto SafeTech, um cinto nacional, e os equipamentos são todos importados. Alguma outra pergunta? Boa noite. Em relação ao resgate que você falou, a partir do momento que a pessoa sofre um acidente, ela fica despendurada e prende a circulação dela. Quanto tempo você tem para fazer o resgate? 6 minutos é ideal. Você consegue 6 a 10 minutos. Vamos colocar 6 para ficar ali. Não passa disso não vacila. É muito pouco tempo. Só o fato de você ter que vestir um cinto desse, tá preparado para conseguir acessar o cara, se o cara tiver, sei lá, a quantos metros de altura, esses 6 minutos fica pouco. Para você conseguir ainda passar o cara para o seu corpo, ou você se colocar no corpo dele para conseguir descer ele, ou fazer algum outro tipo de manobra de resgate que possa demorar bem mais que os 6 minutos. Por isso que a questão do bombeiro é perigosa. Cara, beleza, o bombeiro vem e vai talvez conseguir te resgatar. Mas quanto tempo ele vai chegar na sua obra? Ou na indústria? Se for indústria de cana, então acabou. Boa noite. Nessa questão de 6 minutos apenas para o resgate, não seria o ideal colocar uma pessoa só para ficar ali resguardado? Se caso acontecer com a pessoa no trabalho em si, tiver outra pessoa já preparada para descer? Isso não só é o ideal, como é a norma, como é a lei. Tem que ter alguém. Isso aí é uma das coisas que acontece muito na área, a gente está acostumado aí. Único lugar que é seguido a norma é a área Petrobras. Hoje, o único lugar que é seguido a norma é a área Petrobras, a área offshore. As empresas internacionais, elas seguem a norma, elas não têm preocupação, a preocupação que nós, brasileiros, assim, por falta de informação, temos, o gringo, ele já não tem mais. Você tem a certificação, ele te cobra assim, você tem o nível 3, você tem o nível 2, você tem o nível 1, tem. Ele já sabe o nosso procedimento. Eles já estão habituados a trabalhar dentro do nosso procedimento, então não existe isso. É uma coisa que acontece no Brasil. Por não ter um órgão fiscalizador, tem um órgão certificador, que é o IRATA, mas não tem um órgão fiscalizador. Então não tem como eu chegar na sua obra e ter um cara pendurado lá, eu chegar e parar a sua obra. Por quê? Tem uma norma, tem uma lei que te ampara dentro daquilo ali, apesar de não estar certo. Entendeu? Toda obra tinha que ter 2 resgatistas.
Nenhum, são 2. Por norma, por lei, são 2 resgatistas. Um socorrista e um resgatista, ou os 2 resgatistas, para tomar conta da obra toda. E dependendo do número de funcionários, você tem que ter uma equipe com mais um, porque nem sempre o resgate consegue fazer só com 2. Tem que ter 3, de repente você precisa ter uma corda ao vento, você precisa ter um cara de comunicação, entendeu? Então é uma das coisas que agora vai sair na NR35, vai sair agora um anexo só de resgate. Porque antigamente o resgate, para você ser resgatista, você não precisava ser alpinista. Agora não, para você trabalhar no resgate, você vai ter que ter o acesso por cordas. Porque 90% 90% não, mas eu acredito que 70% do resgate é feito por acesso por cordas. Fora a parte de paramédico. Essa questão que vocês estão falando é tão importante que hoje as empresas elas prezam o quê? É eu treinar meu funcionário, dar o certificado para ele, os equipamentos e tranquilo. A resposta à emergência ela se torna tão importante na 33 e na 35 que na 35 ela vai além. Ela fala que o seu resgate tem que ser contemplado na análise preliminar de risco. E hoje você pega uma análise preliminar de risco e não contempla isso. Não tem, não existe. E o que você falou, hoje o acesso do bombeiro à empresa é totalmente difícil. Eu trabalho numa empresa em área rural, que eu tenho granja em Prata, eu tenho granja em Tupaciguara, eu tenho granja em vários locais. O acesso é restrito. Às vezes tem um trabalho em altura e eu não tenho essa parte. Porque cai essa questão da síndrome da suspensão inerte, que a gente tem pouco tempo para resgatar o funcionário, só que eu não tenho as pessoas adequadas para poder fazer esse tipo de resgate. Só queria complementar, gente, não é para sair daqui, eu falo que nós estamos com estudantes aqui, né? A gente não pode sair daqui desmotivado, a gente tem que sair daqui para cima. Isso tudo é um processo de evolução. A gente tem que lembrar que o Brasil é uma criança. Todo mundo fala, o Brasil tem tantos anos, desde 1500. O Brasil é criança comparado com França, com Espanha, com esses países que, na época que o Brasil nasceu, eles já tinham trabalho, já tinham muitos riscos mapeados e assim por diante. E aqui, o que está acontecendo, volto a falar, é uma evolução do processo. Não tinha nem a NR35 até pouco tempo atrás. Agora já tem a NR35. Depois da NR35, ela já puxou a NBR. A NBR já foi alterada. Provavelmente a NBR vem para o corpo da NR35. E as coisas vão acontecendo. Ninguém discutia resgate no análise de risco. Já está discutindo. Ok? Então, tudo isso é passo a passo. Técnico de edificação, vai ter essa situação na obra, você vai conduzir obra, vai ser responsável por obra, e se acontecer alguma coisa, você pode responder por isso. Técnico de segurança, mesma coisa, qualquer lugar que você for, vai ter alguém trabalhando em altura, não tem uma atividade no mercado que não tenha trabalho em altura. Aí você fala, aquele escritório, só escritório, sim, vai ter alguém limpando a fachada um determinado momento, ok? Então é mais ou menos nesse caminho aí que a gente tem que enxergar também. Okay? Só para complementar essa questão, se for alguém resgatar, se você tiver uma vítima em suspensão e for alguém resgatar que não esteja qualificado, que não esteja certificado ou dominando o processo, você vai precisar resgatar 2. Porque o cara que subir, ele não vai conseguir tirar o outro. Ele vai precisar ser tirado junto. Pode ter certeza. Porque o cara vai cansar tentando salvar o outro, sabe que o outro está desesperado, ele vai entrar em desespero, aí você quer ver como é que você vai tirar os 2 de lá. O que era complicado com um, agora você vai ter que tirar com 2. Com o dobro de peso nas cordas, com 3 vezes mais dificuldade, na verdade. Então, é um processo que, desde o balancim, porque se o balancim ele fica preso em 2 cabos de aço, se um cabo de aço arrebenta, ele fica completamente preso em um só ponto. Você vai descer o motor dele, vai continuar descendo o motor dele num único ponto, num único cabo, ou você vai resgatar ele de alguma maneira, se o cara estiver preso no balancim. Se ele estiver preso no balancim. Porque a grande verdade é que provavelmente ele não vai estar, ele já vai ter ido para o chão. Ninguém vai ter colocado um talabarte no balancim. O cara acha que ele está seguro. Aconteceu, estourou, vai todo mundo do balancinho para o chão. E quem ficar pendurado vai ter que ser tirado de alguma maneira. Você não vai descer esse cabo de aço na marra, na mão, com o risco dele arrebentar a cada movimentinho para baixo, a sabe-se lá quantos metros de altura.
Você falou de ficar preso no balancinho. Eu trabalhei com a fachada de prédio e não fica preso no balancinho, fica preso na corda, na linha de vidro. Aí, nesse caso, eu quero até perguntar para vocês que é mais experiente na questão de alpinismo. Nesse caso, que ele fica preso na corda, na linha de vidro, se o balancinho chegar a cair, desprender dos 2 cabos de aço de uma vez, ou mesmo se o cabo de aço em si rebentar e trazer esse balancinho e ele ficar só na corda, não seria o ideal ele também, além de ter a NR35 como treinamento, também ter o curso de alpinismo? Porque considerando que ele vai ficar preso só na corda, então isso é declarado um alpinismo também. Opa. Boa noite. É só entrando nesse caso do balancinho, eu já fiz resgate real dessa situação. Eu estava trabalhando na fachada de hotel em Copacabana, eu estava na frente do hotel fazendo limpeza dos vidros e atrás tinha uma equipe de balancinho. Os 2 cabos de aço do balancinho foram arrebentados, quebrou por falta de manutenção. O que fizeram? Entraram em contato com o bombeiro. Tempo estimado para o bombeiro chegar, 40 minutos. 2 pendurados. O que o engenheiro da obra fez? Foi lá na gente lá. Pô, pelo amor de Deus, os caras estão presos lá. Aí vai eu recolher corda, tudo. Não deu esse tempo de 6 minutos, foi muito mais porque eu tive que tirar meu acesso, montar um acesso e ir lá resgatar. Resgatei um, tive que subir de novo, resgatar o outro e depois levar o técnico do balancinho lá. Por isso que tem que priorizar essa questão do resgate, de ter uma equipe de resgate, independente se é alpinismo, serviço e altura, tudo baseado tem que ter essa questão da equipe de resgate. A NR35 não contempla a corda, entendeu? Então, se ele ficar suspenso na corda, ele não vai saber se tirar de lá. Aí seria o resgate. Então, não adianta nem você ter balancinho, nem qualquer andaime tubular suspenso, qualquer coisa em altura. Se der acidente, você vai ter que ter um método de tirar a pessoa de lá. Não adianta só deixar ela suspensa. Victor. Aí seria o caso, seria mais viável, né? Não seria o caso, seria mais viável a empresa já treinar o funcionário para fazer o alpinismo. Porque aí ele descer alpinismo ali, o cara, ele tá na corda, em vez dele ficar preso para esperar alguém resgatar ele mesmo pode descer na corda. Primeiro, a questão da empresa. Quanto tempo leva até você formar um funcionário nível 3? Talvez se você quiser colocar alguém, aí tem que ser alguém de sua confiança, porque você vai colocar todo o seu time, todo o seu trabalho, todos os seus riscos na mão de alguém que você não sei até que ponto ele vai ser esse profissional. A questão que ele está falando aí está continuando batendo assim, lógico, se a empresa conseguir qualificar um funcionário hoje no acesso por cordas, a empresa gasta aí R$ 3.500 para poder qualificar um funcionário. Beleza, vai qualificar um funcionário, 2 funcionários aí por cada fachada, não sei, que bota 3. Quantos funcionários ele tem? 10, 20 trabalhando na fachada? É muito mais fácil botar 2, 3 caras da equipe de resgate, por quê? Já começa por aí, para ter uma equipe de resgate, você precisa ter um nível 3. Hoje, é uma das questões também. Se você não tiver um nível 3, um resgatista, porque cada nível, não é o cara, eu sou alpinista nível 1, eu posso chegar lá e fazer o resgate. Não, eu posso fazer o meu resgate e o resgate de um amigo do lado. Por exemplo, eu estou trabalhando do lado dele, eu sou um nível 1. Eu estou pronto para me auto-resgatar. Se caso eu tiver um mal súbito, eu estou sentindo que eu estou passando mal, eu subi, estou começando a passar mal, eu sei, eu vou pegar, vou descer, ou então ele do lado passou mal, eu tenho habilidade, do jeito que ele está, eu entrar nele, que é uma das manobras e que a gente ia fazer aqui, e descer ele. Se ele tiver em outro equipamento, numa outra forma, de repente não na vertical, mas dividindo, compartilhando cordas, já é um outro tipo de resgate, que cada nível vai evoluindo. O nível 1, ele, não sei se o Vitor falou, é a parte do cara que está ali na ferramenta, ele está trabalhando, ele está fazendo tudo. O nível 2, já no certificado ele já vem nível 2 e supervisor de resgate. O nível 2 ele já é. E o nível 3 é o supervisor de acesso e de resgate. Eu tanto planejo o acesso como faço esse planejamento
não só eu, como o Vieromir está aqui do meu lado, é nível 3 também, faz esse planejamento de execução de trabalho. O que está acontecendo? Eu tenho 2 caras no Jaú, pendurado a 100 metros de altura. Eu vou fazer o planejamento com a equipe de resgate. Caso ele venha passar mal, venha ter um mal súbito, alguma coisa, eu já ter um equipamento pronto para fazer a descida dele. Quando tem local para descer, que muitas das vezes você não consegue descer. Às vezes você tem que segurar e subir o cara. Aí é um outro procedimento, entendeu? Que abrange uma série de equipamentos. Uma série de equipamentos. O Evaristo está acostumado na área da Petrobras, aí você vai fazer, de repente, um trabalho de espaço confinado, você tem que ter tripé, você tem que ter sistema, você tem que ter uma série de... Maca. Às vezes a maca tem que entrar num lugar que nem a maca consegue passar direito. É uma situação... Então, a equipe de resgate, para minimizar, é a equipe de resgate. Qualquer obra, se for não, é necessário sempre ter uma equipe de resgate, que aí é o que a gente entra. O resgate, ele não tem que fazer nada. Se o resgate trabalhar, está errado. Valeu. Vamos uma última aqui que ele perguntou, para não deixar ninguém. Ele respondeu? Maravilha. Beleza, vamos dar uma explicação. Acho que eu estou curioso também, eu acredito que a galera quer entender um pouquinho como funcionam os equipamentos aí, as novidades dos equipamentos, para que serve, né? E mandar bala, que senão tem gente com compromisso aí. Maravilha. Vou passar aqui para o Rodrigo, ele vai passar melhor para todo mundo. Então, esse é um cinto da SafeTech, como eu falei, um cinto nacional. Hoje tem uma questão de, por norma, o cinto ser o mesmo CA do trava-quedas e ser o mesmo sistema, porque agora tem que ser um conjunto de segurança. Não é só mais, eu compro um cinto e compro qualquer trava-queda e coloco. Hoje a norma diz que tem que ser um conjunto de segurança. Então o cinto tem que ter o mesmo CA do trava-queda. O cinto tem que ser do mesmo CA do trava-queda. Esse trava-queda aqui é desse cinto. Então ele tem o mesmo CA. E os outros modelos eles foram melhorando, foram botando fita e tal, e foi melhorando. É um cinto de 3 pontos. Vira e mostrar os pontos. Isso aqui a gente usa talabarte ou usa quando vai fazer um trabalho espaço confinado e tal, tem que fazer uma guia de resgate no cara, a gente pode colocar aqui, ou num próprio resgate também. Esses pontos são pontos de ancoragem que aguentam 1.500 kg, está dentro do procedimento, que o ponto de ancoragem hoje tem que ter no mínimo 1.500 kg. A fita costurada e os pontos de ancoragem do cinto entra dentro do procedimento. Isso é um ascensor blocante, isso é conhecido como crawl. É um ascensor que a gente usa para fazer a primeira subida na corda, junto com esse equipamento aqui, ó, que é o Jumar. Tem escrito ascensor, na verdade ele é um ascensor de punho, só que pra gente, quando a gente vai comprar, a gente compra com o Jumar. O seu nome é? Jusceli aqui, quando viu ele subindo lá, perguntou, fez no Prusic e tal, Prusic é uma técnica que é usada nos primórdios, galera da rocha. E esse hoje é o equipamento adequado. Isso aqui é o Jumar, o ascensor de punho. Ó, ele... Faz aí, entra aí, Márcio. Ele entra com esse blocante, e com estribo, que ele usa como escada. Então, conforme ele vai subindo, vocês viram ele subir ali, ele pisa, esse desliza. Abre um braço aqui. Abre o braço. Esse aqui desliza também, ó. Ó, e ele desliza e quando ele prende, ele não solta. Ele está preso, ele está blocado. Isso é um ascensor de punho. Um ascensor de punho. Esse e esse. Ele serve para subir. Dá para descer? Dá para descer. Só que aí você tem que usar uma técnica que aprende no curso e tal, de você ir descendo ali, ó. Você dá um levezinho, ele vai descendo e tal. Só lembrando aí que eles usam a força da perna para subir, viu, gente? É, a força da perna. Eles vão pisando nesse estribo aí e vão subindo porque não tem braço nenhum que aguenta, né, gente? Não é braço, é perna e abdômen.
Cadê? Então, esse é o segundo ponto de ancoragem, que a gente usa o trava-quedas. Antigamente, eles autorizavam a gente usar o trava-quedas aqui no D ventral. Sendo que, conforme foram fazendo estudos e tal, quando você coloca o trava-quedas no seu D ventral e você tem uma queda, você acaba forçando a sua coluna. Então, agora, por norma, ele tem que usar no D peitoral. Por norma, ele vai cair, ele vai ficar assim do que ficar emborcado. Então, a gente tem o dorsal, o peitoral e o ventral, que a gente coloca o trava-quedas. O trava-quedas é esse trava-quedas de corda, é um duck. Hoje, no caso de resgate, é um outro trava-quedas, é o Duck Force. Ele tem outras certificações que aguenta 2 pessoas. Não adianta eu usar um trava-quedas de uma pessoa para fazer um resgate. Eu tenho que usar com outros equipamentos. Esse é um duck normal, um duck tradicional. Ele sobe aqui. Na verdade, não é para ter essa corda. Ele é aqui, ó, que usa ele. Porque essa corda você pode segurar e descer direto. Então ele usa para subir e quando você vai descer, você segura no parafuso, ó. Ele desliza. Se eu tiver uma queda, ele o que vai acontecer? Ele desce, ele tem uma certa, ele vai escorregar um pouco para não cortar a corda, mas ele trava, ó, ele não desce. Ele não desce. Puxa aí. Vamos ao contrário. Puxa aí. Ó, ela não desce. Aqui, segura, levanta aí. Aqui, ó. Aqui ela desce. Se pegar o contrário, não desce. Tira aí, por favor. Falei do Jumar, né? Ascensão de punho. Poliazinha. Nossa polia diferenciada, não é aquela polia lá, porque essa é polia de corda. Também é uma polia que aguenta 20 kN aí, brincando 2.000 quilos, 2 polias dessa aqui, a gente brinca aí de trabalhar. Fica leve, sobe qualquer coisa. A gente subia lá no estádio, lá, aquelas peças lá na talha e tal, e tudo tranquilo. Uns tubos de 90 quilos içando 120 metros de altura e com um sisteminha de 4:1 fica leve. Esse é um equipamento, esse aqui é um ID. Esse aqui é um equipamento de sensor. Esse é o equipamento mais seguro do mundo no alpinismo hoje. Esse equipamento é assim, o que for falar, não, pode deixar. Obrigado. O que for falar dele, pra mim é pouco. Esse equipamento, até quem não sabe usar, se montar errado não cai. A parada não é usar, é montar errado. Esse não, esse é o ID. O rig é uma versão menor do ID. O que acontece? O rig, a diferença, eu tenho rig, eu gosto de rig. Só que o rig ele não tem o que esse equipamento tem. Que é, segura aí pra mim, por favor. A trava antipânico, ó. Isso aqui é uma trava antipânico. Isso aqui é e ele tem, monta aqui, o Vitor. Ele tem um autoblocante que quando você passa, é igual um acelerador, uma embreagem de carro. Se você passar do ponto, ele trava. Ele não desce, não sobe, não faz nada. Você tem que voltar a alavanca. Isso aí, e o ID, ele tem a característica de ser, monta ele para frente. Ele tem a característica de ser para grandes altitudes, acima de 200 metros. Cada equipamento, ele tem uma altura para ser usada pelo peso da corda. O grigri que não é utilizado na área industrial, ele aguenta até 100 kg, de 80 a 100 kg. O ID, um stop, de 70, 80 metros, assim. O stop, 150 metros, que esse é um stop. Antigamente era usado o stop,
um dos primeiros equipamentos descensores era o stop. Tirando a parte do freio 8, do azar, esqueci o nome daquele não é T-Block não, aquele de rocha. Para descensor. Enfim, na área industrial era usado esse aqui. Só que esse ele não tem um antipânico. Foi criado o ID. O ID ele tem. Faz a descida aí. Para cá. Puxa para cá. Se você descer muito, desce, aperta direto. Ó, ele trava. Escutou que ele faz um clack, ó. Se ele fizer esse clack aqui, ó, ele não desce, não sobe, não faz nada. Ele trava. Para cá ele tá fechado, ele não desce. Para cá ele tá aberto. Tá vendo que ele tá aberto. Ele não desce. Se eu segurar um pouquinho, ele vai descer, tá vendo? Agora se eu apertar rápido, não. Porque tá sem peso. Se eu apertar rápido, ele faz um clack, ó. Não, só para fazer o barulho, ó. Ó, ele faz um barulhinho que ele destrava uma bilha que tem dentro dele ali e não deixa o equipamento descer. E mesmo que ele for montado ao contrário, que é o problema dos outros equipamentos, esse equipamento, se ele for montado ao contrário, ele desce. Desce direto. Não bate, não vai, dependendo da altura, você vai vir devagar, não vai vir direto, vem freando e dá tempo de ficar no trava-quedas. Esse não, ele bloca. Ele bloca de todas as maneiras. Por isso ele é considerado, ele foi eleito o melhor equipamento do mundo. Todo ano tem várias feiras, o IRATA promove várias feiras, várias reuniões e tal, e procura melhorar os equipamentos e está sempre modificando. E esse aí, para o IRATA, ele foi considerado o melhor equipamento descensor do mundo. Então, nossos equipamentos basicamente são esses. O que eu costumo dizer sempre, o equipamento ele não falha. O equipamento ele não vai falhar. Todos os acidentes que tiveram hoje, o IRATA tem 27 anos. É 29, né? 28, vai fazer 29 esse ano. É. São 27 acidentes. Então, e todos os acidentes até hoje foi erro humano. Lógico, tem o erro humano que é gerido por alguém. Igual teve agora a última nota, saiu anteontem a última nota no site do IRATA, do acidente que teve o ano passado na Petrobras. Saiu ontem, foi contabilizado o 29º acidente. Porque a empresa inclusive a empresa que eu estava trabalhando na época, ela é full membro do IRATA. Então, só é contabilizado os acidentes das empresas que são membros. As empresas que não são membros, o Joãozinho lá do fundo de quintal, o cara dele caiu, eles não querem saber. Eles contam os acidentes das empresas que são membros. E o último acidente que teve agora, saiu a nota no site do IRATA, depois quem quiser ir lá olhar, pode olhar, tem todos os acidentes lá, que é o que houve. E os locais, foi pelo que eles batem mais. Proteção de corda, que a corda queimou, essa corda agora pegou fogo. Você viu a nota? Essa corda pegou fogo. E é uma das coisas que, dos acidentes que tiveram até hoje, foi assim, 70%. Foi proteção de corda. Então, a falha, o equipamento é 100% seguro. A falha é sempre humana. Pode ter certeza. Essa proteção de corda que você disse, ela é feita de que forma? Então, cara, depende do local que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com vidro, o ideal é que você use uma corda, o ideal é que você use uma proteção de cano de ferro. Tem uma proteção que a gente não trouxe aqui, mas ela é feita para vidro. Então, ela é de rolete. É um duto trançado, de borracha rolete. E trançado mesmo com uma fibra extremamente resistente. Então, ela não vai cortar no vidro. Acho que, não sei se todo mundo escutou, ela é um duto de borracha com um trançado, uma fibra extremamente resistente, que ela não corta com o vidro. Então, ela é uma das maneiras para o vidro. Se você for para a estrutura metálica... Você tem outros tipos de proteção. Hoje, devido aos acidentes, é recomendado que não se use corda em estrutura metálica.
Estrutura metálica se usa cabo de aço, que é a primeira ancoragem que é feita. Cabo de aço, corrente. Então hoje a gente não usa mais o que a gente usava antigamente. Fita de ancoragem com proteção. Às vezes uma lona, tem umas proteções que são vendidas no mercado de lona de caminhão. Tem proteção que é de borracha, mangueira de incêndio, mangueira de alta pressão. A gente mesmo trabalhou com mangueira de alta pressão e assim, que é a aramada por dentro. Então depende do seu tipo de serviço, entendeu? Então, prédio, assim, o ideal é até mesmo uma madeira, quina de prédio, então, uma madeira com uma forração, de repente com uma borracha, com uma mangueira ali, já vai safar, já vai ser bom, mas tudo tem que fazer uma avaliação de risco antes, entendeu? Até porque o vidro ou a estrutura metálica, com o peso, ela vira uma lâmina, ela corta a corda muito fácil. Então, pela estrutura metálica corrente, estrutura de vidro, quando você vai fazer uma limpeza de vidro, você não vai poder colocar uma corrente em contato com o vidro, que vai esmagar, vai quebrar. Então, você vai criar algum tipo de solução aí, igual o Rodrigo falou. Você pode usar madeira, você pode usar qualquer coisa que não tenha o corte e a lâmina. E você vai poder tocar ali o serviço sem problema. Alguma outra pergunta? Bom, pessoal, eu agradeço aí. A gente está aqui junto com o Evaristo, é a sede da empresa. A gente está aqui em Uberlândia, já tem 4 anos que a gente vem desenvolvendo esse processo de conversar com todo mundo. Seguimos à disposição, um por um, quem quiser trocar qualquer tipo de ideia, informação para fora daqui. Eu acho que a gente já extrapolou todos os tempos possíveis, mas é porque o assunto é extenso, muita gente quer saber, é um assunto necessário e eu estou me colocando o pessoal aí totalmente à disposição. Qualquer dúvida, qualquer situação em que você queira, eu não sei o que fazer, liga pra gente, a gente está à disposição aí a qualquer hora, vamos trocar uma ideia ou tomar um cafezinho. Maravilha? Muito obrigado. Gente, eu acho que está fechando o ano com chave de ouro. Os outros cafés que aconteceram aqui também foram assuntos bem interessantes. E esse aqui era para ser o mês passado. E olha a energia agindo sobre nós, né? Era para ser o mês passado não pôde participar, que ele estava com o serviço fora de Uberlândia. Veio um colega magnífico também com tecnologias voltadas para a segurança do trabalho. E agora esse tema bem interessante. Primeiro, gente, eu queria agradecer a vocês a paciência, queria agradecer a vocês a audiência aí quando se trata de Café com Segurança, quando se trata de DSMS, o Victor, pela disponibilidade, a equipe dele está aqui, gente. Existe uma diferença muito grande de compromisso e comprometimento. O que eu vejo aqui hoje é comprometimento da equipe com a empresa de estar aqui transmitindo conhecimento. A gente sabe que tem muita gente que gosta de guardar, né? E olha aqui, se deixasse, ia falar até amanhã, viu? Por quê? Gosta do que faz, a diferença é essa. Gosta do que faz, aí começa a falar, e aí a gente empolga, começa a querer ensinar todo mundo, e agora mesmo está todo mundo virando alpinista aqui. E tem muito aqui a aprofundar, tem o site da Via de Reis, tem as redes sociais da Via de Reis, vocês podem acompanhar. O vídeo vai estar disponível no canal da Ideia SMS, você procurar lá Ideia SMS Capacitação Dirigida e Editora, daqui um tempinho, não amanhã, né, mas nós vamos... Peço aí uma semaninha para a gente disponibilizar o vídeo completo, onde vocês podem rever as informações se tiver dúvida. E lá você tem a página do Facebook também para você acessar e curtir. E lembre-se, o Café com Segurança é para isso, é para transformar informação em utilidade e para a gente conhecer pessoas, ok? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí por estar aqui conosco. Espero vocês na próxima vez, combinado? Obrigadão, gente!